Eu sou a Luma Nobon, acadêmica do 5º semestre de Medicina, e vou falar um pouco agora sobre análise epidemiológica da mortalidade por cardiopatias congênitas nas mesorregiões do estado do Pará, no Brasil. Essa pesquisa ela foi publicada na revista Contribuições às Ciências Sociais no ano passado, em 2024. Então, começando com um breve resumo, esse estudo foi baseado nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM, do DataSUS, e ele traz que as doenças congênitas elas ficam apenas atrás da prematuridade quando se é analisado as principais causas de mortalidade infantil. Esse estudo também se destaca principalmente por ser a primeira descrição detalhada da situação epidemiológica das cardiopatias congênitas no Pará, e ele conclui que a capacitação profissional, o aumento das UTIs e o diagnóstico precoce são fundamentais para mudar esse cenário. Então, na introdução, ele traz um dado amplo de que 240 mil recém-nascidos acabam morrendo devido a essas condições nos seus primeiros 28 dias, e ele também traz que a análise dos registros no SIM-DataSUS é essencial para compreender a distribuição desses casos, principalmente em relação a cada mesorregião do estado, para trazer, assim, estratégias específicas de prevenção e manejo. Além disso, ele diz que a região norte ela já apresenta algumas políticas de saúde, mas que elas ainda são insuficientes para poder garantir um diagnóstico e um tratamento adequado. Em relação à sua justificativa, ele traz principalmente a relação da escassez de estudos regionais e que isso acaba prejudicando o planejamento de políticas de saúde. Por isso que esse foi, inclusive, o primeiro trabalho realizado em relação ao nosso estado, dividido em suas mesorregiões. Ele também traz que o Pará ele apresenta desafios relacionados à cobertura de saúde e desigualdades socioeconômicas, e que o mapeamento desses óbitos pode acabar orientando melhores investimentos em regiões mais críticas. Em relação aos seus objetivos, o objetivo geral é analisar o perfil epidemiológico da mortalidade por doenças cardiovasculares congênitas no Pará, no corte temporal de 2016 até 2021. E específicos é justamente quantificar esses óbitos por ano, para assim identificar uma possível tendência temporal, analisar o perfil materno para conseguir compreender um pouco melhor das possíveis causas e também mapear a distribuição desses casos, como eu já falei anteriormente, para conseguir orientar os investimentos de forma mais adequada. Em relação à sua metodologia, ele é um estudo descritivo, transversal e quantitativo, em que o local é nas 6 mesorregiões do estado do Pará, em que essa busca ela é feita de forma isolada, mas depois analisada de forma comparativa. E a população-alvo é óbitos de crianças menores do que um ano com cardiopatias congênitas, e os CIDs utilizados foram do Q20 ao Q28. O CID-Q, ele é todo formulado a partir das doenças, das malformações congênitas, e o recorte de 20 a 28 são os relacionados ao sistema cardiocirculatório. Então, para a coleta de dados, que é também uma parte da metodologia, ele utilizou as variáveis números de casos, a faixa etária, o sexo, cor e raça, idade e escolaridade da mãe, a duração dessa gestação, o tipo de parto, o peso ao nascer, o óbito relacionado ao parto, o óbito investigado e, como eu já citei, o CID-10. Nos critérios de inclusão, nós temos as crianças, que são menores de 1 ano, a confirmação da cardiopatia congênita, e isso é um ponto muito importante, porque essa confirmação da cardiopatia é o que garante que não teve uma subnotificação, principalmente porque as cardiopatias congênitas, elas não são visíveis como, por exemplo, uma fenda labial. Então, é necessário que tenha essa confirmação para que esse estudo, para que esse caso, ele acabe entrando no estudo como um dado. E, além disso, os pacientes devem ser residentes do Pará nesse período estimado. E como critério de exclusão, tem-se as crianças com registro incompleto e que não estejam na base de dados do DataSUS. Agora, em relação aos seus resultados, o total de óbitos analisados entre 2016 e 2021 foi de 647, sendo 52% do sexo masculino e 46% do feminino. A distribuição anual evidenciou um aumento em 2019, sendo 26,7% dos casos. Além disso, a distribuição geográfica, ela trouxe um destaque na região metropolitana de Belém, no sudoeste e no nordeste paraense. E o CID-10 mais utilizado foi o Q28, que refere a outras malformações congênitas do aparelho cardiovascular, sendo 57,8%. E aqui eu trouxe uma imagem para a gente observar essa relação dos óbitos na sua divisão espacial das 6 mesorregiões do estado do Pará.
Continuando em relação aos resultados, mas agora avaliando o perfil materno, a idade predominante foi entre 15 e 29 anos, representando 58,4%. A escolaridade foi até o ensino fundamental, 57%. Estado civil principal foi solteiras, 55,4%. E a raça principal foi a parda. Em relação à faixa etária, já relacionado ao recém-nascido, 52% acabaram entrando em óbito a partir do 28º dia até 364 dias. Além disso, o seu peso principal foi entre 3 quilos e 3,999 kg, e o principal tipo de parto, de modo geral, foi o cesáreo, mas com a exceção do Baixo Amazonas e no Marajó. Então, discutindo um pouco esses resultados, tem-se que esses óbitos acabaram se concentrando na região metropolitana de Belém, provavelmente por conta da sua alta densidade populacional e também porque as atividades socioeconômicas elas acabam impactando um pouco mais na notificação desses óbitos. Além disso, a relação da cor parda ser predominante provavelmente é por conta do perfil ser mais comum nessa região, mas também pode ser associado às desigualdades socioeconômicas que esse grupo acaba sofrendo. O predomínio do sexo masculino, ele pode indicar uma maior vulnerabilidade biológica, mas o próprio estudo ele traz para a gente que esse dado ainda não foi confirmado, então ainda não existe uma justificativa que realmente explique esse predomínio em relação ao sexo masculino. E a faixa etária do peso, perdão, foi entre 3 quilos e 3,999 kg, principalmente porque a maioria das gestações foi a termo. Então é natural que o peso ele acabe refletindo esse padrão também de idade a termo. Em relação aos dados maternos, a idade predominante é entre 20 e 24, com exceção da região metropolitana de Belém. Provavelmente porque essa população normalmente está economicamente ativa na região metropolitana de Belém durante essa faixa etária. E, além disso, o predomínio das mães com baixa escolaridade provavelmente é justificado pelo desconhecimento dos cuidados pré-natal. Então, muitas vezes, essas mulheres gestantes que têm baixa escolaridade não sabem da importância do pré-natal e muito menos sabem das suas regras. Então, elas não comparecem ao mínimo de 6 consultas do pré-natal, não fazem as vacinas, e isso acaba que elas não têm acesso a essas medidas preventivas. E em relação ao seu parto cesáreo ser mais prevalente, com exceção do Baixo Amazonas e do Marajó, isso pode estar relacionado com baixo acesso aos recursos de saúde e nas infraestruturas hospitalares nessas áreas. Em relação à mortalidade, na faixa etária de 28 a 364 dias, isso pode ser justificado porque esses óbitos eles tendem a ocorrer quando os efeitos acabam se tornando mais evidentes. E isso também pode ser justificado porque muitas vezes essas crianças elas precisam passar por reoperações. Então, até o seu 28º dia, elas são operadas e muitas vezes elas precisam ser reoperadas e acabam não sobrevivendo nessa outra operação. E isso acaba acontecendo nesse período de 28 a 364 dias. Um outro tópico a ser discutido é em relação ao diagnóstico e sobre notificações, porque existe falta de recursos diagnósticos, a baixa capacitação de profissionais de saúde e a subnotificação dos sistemas oficiais, principalmente em relação ao SIM que foi utilizado para fazer esse trabalho, devido à ausência de diagnóstico precoce e à não identificação da anomalia no pré-natal. Agora, na conclusão, tem-se a descrição inicial do cenário regional. Como eu já falei anteriormente, esse estudo apresenta a primeira análise epidemiológica e da mortalidade por cardiopatia congênita nas crianças menores de 1 ano no Pará, principalmente em relação à sua distribuição entre as mesorregiões, e ele traz um incentivo à pesquisa. Então, ele é o primeiro, mas ele busca estimular novos estudos que aprofundem esses aspectos clínicos e epidemiológicos das malformações cardíacas infantis. E ele também destaca a necessidade de qualificar profissionais neonatais para garantir um diagnóstico precoce e, assim, a redução dessa mortalidade, principalmente entre os recém-nascidos. E ele também destaca a importância do planejamento na saúde. Então, ele traz muitos conhecimentos, né, principalmente por ser o pioneiro, como eu já falei, nesse estudo, e ele também fala que é necessária a melhoria desse cuidado neonatal, a melhoria da qualidade de vida das crianças e, dessa forma, a redução da mortalidade por cardiopatia congênita no estado do Pará.